Existe uma planta crescendo em lugares para os quais a maioria das pessoas nunca olha duas vezes. Ela brota de valas à beira de estradas, cantos esquecidos, margens de rios e terrenos baldios por toda a América do Norte. Para o olhar moderno, não parece nada além de uma erva daninha áspera. Caule alto, folhas irregulares, pequenas flores amarelas. Mas, por mais de 2.500 anos, essa planta carregou algo em que as pessoas confiavam quando a dor se tornava insuportável. Quando seu caule é cortado, uma seiva branca e leitosa vaza. Médicos antigos acreditavam que essa seiva podia aliviar a dor, acalmar a tosse e ajudar o corpo a adormecer. Não era uma pílula moderna. Não estava trancada atrás de uma receita médica. Não pertencia a uma empresa. Ela simplesmente crescia do solo, esperando por pessoas que soubessem como reconhecê-la. Essa planta era a alface selvagem. Houve um tempo em que a alface selvagem não era tratada como um estranho remédio de quintal. Ela aparecia em antigos escritos médicos. Os médicos a usavam. Os farmacêuticos a vendiam. Os pacientes confiavam nela. Durante a Guerra Civil Americana, quando os estoques de morfina acabaram, cirurgiões desesperados recorreram à alface selvagem porque os soldados feridos precisavam de alívio e quase não havia mais nada. Então, ela desapareceu. Não porque a dor desapareceu, não porque a planta parou de crescer, não porque a história provou que ela era inútil. Ela desapareceu das farmácias, do treinamento médico, das receitas e, finalmente, da memória pública. Mas a alface selvagem nunca foi realmente embora. Ela ainda cresce nos mesmos lugares negligenciados, ao longo de estradas e em terrenos vazios, escondendo-se à vista de todos. A planta sobreviveu. O conhecimento não. Então, a pergunta é simples: como uma planta analgésica usada por milhares de anos se tornou algo que a maioria das pessoas hoje confunde com uma erva daninha? Parte 1. A medicina antiga e a seiva leitosa. A história da alface selvagem começa muito antes das farmácias modernas, muito antes dos analgésicos sintéticos e muito antes do sistema médico que as pessoas conhecem hoje. Seu registro remonta ao Antigo Egito, por volta de 1550 a.C., em um dos documentos médicos mais antigos já descobertos, o Papiro de Ebers. Lá, os escribas descreveram uma planta lembrada como a alface dos deuses, uma planta cuja seiva leitosa acreditava-se afastar a dor e trazer o sono. Esse detalhe é importante porque a medicina antiga era baseada na observação. As pessoas observavam o que as plantas faziam ao corpo. Elas testavam, lembravam e passavam esse conhecimento adiante. A alface selvagem conquistou seu lugar porque seu efeito era notável o suficiente para ser anotado, preservado e transmitido através de gerações. Séculos depois, em 77 d.C., o médico grego Dioscórides também a documentou. Ele a chamou de Lactuca virosa, a alface amarga. Até mesmo o nome aponta diretamente para o segredo dentro da planta. Lactuca vem da palavra latina para leite, por causa da seiva branca que sangra do caule. Virosa significa forte ou potente. Para os médicos que a estudaram, esta não era apenas mais uma planta verde. Era uma planta com poder. Essa seiva branca era conhecida como lactucário. Quando fresca, escorria como leite. Quando seca, endurecia em uma resina marrom que se parecia tanto com o ópio cru que os médicos antigos lhe deram um apelido marcante: ópio de alface. Mas a alface selvagem não era ópio. Ela era valorizada porque podia acalmar a dor, silenciar a tosse e ajudar a trazer o sono sem as mesmas correntes do vício. A própria planta erguia-se alta e teimosa, às vezes atingindo quase 2 metros de altura, com caules verdes que podiam ter manchas roxas, folhas irregulares, espinhos ao longo da nervura central e pequenas flores amarelas no topo. Cada parte dela continha algo útil, mas era na seiva que residia sua reputação. Para os romanos e muitos que vieram depois deles, a alface selvagem era simplesmente parte da medicina conhecida do mundo natural. A dor existia. A insônia existia.
A tosse existia. E nos campos e beiras de estradas da Europa e da Ásia, essa planta amarga respondia. Parte 2. Das farmácias aos hospitais de campanha da Guerra Civil. Em 1799, o lactucário havia chegado aos Estados Unidos. Não era mais apenas uma planta lembrada em textos antigos ou usada em toda a Europa e Ásia. Médicos americanos começaram a prescrevê-la e farmacêuticos a vendiam em formas que as pessoas podiam realmente usar, incluindo tinturas e pastilhas. Nas farmácias, ela ficava ao lado de medicamentos mais fortes, como o láudano e a morfina, como mais uma opção contra a dor, a tosse e a insônia. Naquela época, a alface selvagem não era tratada como uma erva daninha misteriosa. Ela fazia parte da prateleira médica. Tinha um nome, um preparo e um propósito. Os pacientes não precisavam vê-la crescendo à beira de uma estrada para saber que existia. Eles podiam encontrá-la nos mesmos lugares onde outros remédios aceitos eram vendidos. Então, em 1861, a Guerra Civil Americana começou, e a medicina foi forçada a um teste brutal. A necessidade de alívio da dor explodiu quase da noite para o dia. Soldados feridos lotaram os hospitais de campanha. Os cirurgiões enfrentavam ossos estilhaçados, feridas infeccionadas e amputações sob condições que muitas vezes eram desesperadoras. O Exército da União tinha enormes suprimentos de medicamentos à base de ópio, distribuindo quase 10 milhões de pílulas de ópio, além de milhões de onças de pós e tinturas de ópio. Mas a Confederação enfrentava uma realidade muito diferente. O bloqueio da União sufocou as linhas de suprimento do Sul. Em 1862, os hospitais confederados estavam ficando totalmente sem morfina. Os cirurgiões ficaram com homens feridos, lesões terríveis e anestesia insuficiente para silenciar a dor. Então, os médicos recorreram ao que crescia livremente ao redor deles. A alface selvagem prosperava ao longo de estradas, margens de rios e terrenos abertos por todo o sul. Os próprios cirurgiões confederados acolhiam. Eles cortavam os caules, coletavam a seiva branca e a secavam até formar uma resina marrom. Não era tão poderosa quanto a morfina. Os relatos originais não fingiam que fosse. Mas ela atenuava o que de outra forma teria sido insuportável. Ajudou a tornar as cirurgias possíveis. Deu aos soldados sofredores uma medida de paz, quando as drogas mais fortes acabaram. Relatórios de campo registraram seu uso quando o ópio líquido se tornou escasso. Um cirurgião confederado chegou a escrever que a alface selvagem manteve mais soldados vivos do que qualquer outro remédio substituto que encontraram. Naquele momento, a alface selvagem não era teoria. Não era marketing. Era uma planta que se interpunha entre a dor e a completa impotência. E se uma simples planta selvagem podia fazer isso no meio da guerra, então o que aconteceu depois que a paz retornou? Por que algo tão útil começou a desaparecer em vez de ascender? Essa pergunta leva diretamente à próxima parte da história. Parte 3. O aviso após a guerra. Quando a Guerra Civil terminou em 1865, a medicina americana havia aprendido algo doloroso. O ópio podia silenciar o sofrimento, mas também podia criar um novo tipo de sofrimento que não terminava quando as feridas cicatrizavam. Milhares de veteranos voltaram para casa dependentes de drogas à base de ópio. E o problema piorou à medida que a agulha hipodérmica se tornou mais comum. Ela havia sido introduzida em 1856 e na década de 1870 já era amplamente utilizada. O que parecia um avanço médico também ajudou a criar uma nova onda de dependência. Em 1895, 1 em cada 200 americanos era viciado em opiáceos. Foi isso que tornou a alface selvagem tão importante. Ela já havia mostrado que podia oferecer alívio, mas sem a mesma maldição que acompanhava o ópio. Era mais fraca, sim, mas a fraqueza nem sempre era um fracasso. Para alguns pacientes, um remédio mais suave era exatamente o que a tornava valiosa. Na década de 1870, médicos poloneses começaram a estudar a alface selvagem com mais cuidado.
Eles tinham acesso tanto ao ópio quanto ao lactucário, então os compararam lado a lado em pacientes que sofriam de dor crônica, tosse e insônia. Suas descobertas não se baseavam apenas em lendas. Elas vinham da observação e da prática médica. A conclusão foi impressionante. Um médico escreveu que o lactucário era mais fraco que o ópio, mas livre dos efeitos colaterais. Em alguns casos, os médicos relataram que ele produzia efeitos curativos melhores do que o ópio. Não trazia o mesmo vício. Não causava a mesma depressão respiratória. Não criava a mesma euforia que podia atrair os pacientes de volta repetidas vezes. Em 1898, a alface selvagem havia se tornado oficial o suficiente para ser listada na Farmacopeia dos Estados Unidos, o compêndio reconhecido de medicamentos aprovados do país. Ela ficava ao lado da morfina e da aspirina como um remédio padronizado e aceito. Mais tarde, em 1911, o Códice Farmacêutico Britânico a incluiu para pastilhas, tinturas e xaropes, especialmente como um sedativo para tosses irritáveis ou um hipnótico leve para insônia. O catálogo de plantas medicinais de 1917 da Serval Company a descreveu como um remédio seguro para acalmar a tosse, aliviar a irritação nervosa e ajudar a produzir o sono quando o ópio e outros narcóticos eram indesejáveis. Esta não era uma planta escondida fora da medicina. Ela estava dentro do sistema. Os médicos a conheciam, os farmacêuticos a estocavam, os pacientes a usavam. E, no entanto, apenas algumas décadas depois, esse mesmo sistema se afastaria dela quase completamente. Parte 4. Quando a medicina se tornou um negócio de patentes. O desaparecimento da alface selvagem não aconteceu em um momento dramático. Aconteceu lentamente, à medida que a própria medicina começou a mudar sob ela. Da década de 1930 até a década de 1960, o mundo farmacêutico entrou no que muitos consideravam uma era de ouro. Penicilina, sulfonamidas, vitaminas sintéticas e antibióticos poderosos mudaram a história humana. Doenças que antes matavam milhões, incluindo tuberculose e pneumonia, podiam finalmente ser tratadas de maneiras que as gerações anteriores mal podiam imaginar. Mas, enquanto a medicina moderna avançava, a filosofia por trás da descoberta de medicamentos também estava mudando. Por séculos, médicos e farmacêuticos trabalharam com extratos de plantas, resinas, tinturas e preparações coletadas do mundo natural. Então, os laboratórios começaram a se voltar para a química sintética. Em vez de perguntar o que uma planta podia fazer, os químicos aprenderam a construir moléculas do zero. Isso deu à nova indústria farmacêutica algo que a natureza não podia fornecer facilmente: controle. Uma molécula sintética podia ser medida, padronizada, patenteada, comercializada, precificada e protegida. Uma empresa podia ser dona dela. Podia colocar esse medicamento sob o nome de uma marca, defendê-lo com a lei de propriedade intelectual e vendê-lo por décadas. Cada frasco gerava receita. Cada renovação de receita mantinha o sistema em movimento. A alface selvagem não se encaixava nesse modelo. Ela crescia livremente. Qualquer um que conhecesse a planta podia colhê-la. Qualquer um com o conhecimento certo podia coletar a seiva leitosa e preservá-la. Não havia fórmula exclusiva para proteger. Nenhuma empresa única que pudesse reivindicar a propriedade sobre a própria planta e nenhum modelo de receita recorrente embutido em algo que crescia à beira de uma estrada. Na década de 1940, a regulamentação também estava se tornando mais rigorosa. A FDA expandiu sua autoridade. A emenda da insulina de 1941 exigia que os lotes de insulina fossem testados quanto à pureza antes da comercialização. A emenda da penicilina de 1945 fez algo semelhante para os antibióticos. A padronização tornou-se lei e o novo sistema médico exigia cada vez mais provas caras, produção controlada e pesquisas apoiadas por corporações. Para a alface selvagem, isso criou uma barreira quase impossível. Para permanecer totalmente aceita na medicina moderna, ela precisava de ensaios clínicos, preparações padronizadas e testes caros.
Mas quem pagaria por isso? Nenhuma empresa podia patentear uma planta selvagem que qualquer um podia cultivar ou colher. Havia pouco incentivo financeiro para gastar milhões provando o que os médicos mais antigos acreditavam já saber por séculos de uso. Portanto, a alface selvagem não foi derrotada porque de repente parou de funcionar. Ela foi deixada de lado porque o sistema em torno da medicina havia mudado. O novo mundo recompensava medicamentos que podiam ser possuídos, marcados, protegidos e vendidos. Uma planta de crescimento livre, sem patente e sem patrocinador corporativo não tinha lugar nessa máquina. Parte 5. O estudo que a enterrou na década de 1940, a alface selvagem já se encontrava em terreno instável. Tinha história a seu favor, mas não dinheiro. Tinha gerações de uso a seu favor, mas não o tipo de apoio corporativo moderno que pudesse defender seu lugar na medicina oficial. Então, em 1944, o pesquisador Fulton publicou um julgamento que soou quase como uma sentença final. A medicina moderna, ele alegou, considerava suas qualidades indutoras de sono uma superstição e sua ação terapêutica duvidosa ou até mesmo inútil. Essa declaração teve um peso enorme. Não importava que a alface selvagem tivesse aparecido em registros médicos antigos. Não importava que os cirurgiões da Guerra Civil a tivessem usado quando a morfina acabou. Não importava que médicos poloneses a tivessem comparado ao ópio e registrado menos efeitos colaterais perigosos. Uma vez que a opinião oficial se voltou contra ela, a planta começou a perder seu lugar. O estudo argumentou que as preparações comerciais de lactucário tinham pouco ou nenhum efeito. No papel, isso parecia provar que o antigo remédio havia sido superestimado. Mas pesquisas posteriores revelaram um problema crítico. Os compostos ativos da alface selvagem, incluindo a lactucina e a lactocopicrina, são instáveis. Eles podem se degradar com o tempo, especialmente em produtos comerciais antigos ou mal preparados. Em outras palavras, o problema pode não ter sido a planta fresca em si. O problema pode ter sido os produtos testados depois que sua força já havia desaparecido. O lactucário fresco era diferente das preparações antigas, fracas e de longa duração nas prateleiras. Mas, quando essa distinção importou, o dano já estava feito. A alface selvagem saiu da farmacopeia. Os médicos pararam de prescrevê-la. As farmácias pararam de estocá-la. As faculdades de medicina pararam de ensiná-la. Toda uma geração de médicos formados após 1950 cresceu dentro de um sistema onde a alface selvagem não fazia mais parte da conversa. Eles não a rejeitaram depois de vê-la falhar diante deles. A maioria deles nunca soube que ela existia. E essa talvez seja a parte mais poderosa da história. O conhecimento nem sempre desaparece porque se prova falso. Às vezes, ele desaparece porque as pessoas que antes o carregavam são substituídas por pessoas que nunca foram ensinadas a perguntar sobre ele. Então, se a planta não havia realmente desaparecido e se o antigo conhecimento estava apenas enterrado, o que surgiu em seu lugar? Parte 6. O império dos analgésicos que a substituiu. O que surgiu no lugar da alface selvagem não foi o silêncio. Foi um império. À medida que a alface selvagem desaparecia das farmácias e do treinamento médico, a indústria moderna de alívio da dor se expandiu para um dos mercados mais lucrativos do mundo. Em 2023, o mercado global de alívio da dor havia atingido cerca de 80 bilhões de dólares. Apenas os analgésicos de venda livre geravam cerca de os 30 bilhões de dólares por ano. A aspirina tornou-se um dos medicamentos mais consumidos na Terra. Com aproximadamente 60 bilhões de comprimidos tomados em todo o mundo a cada ano, e apenas os americanos consumindo cerca de 34 bilhões. Ao longo do último século, cerca de 1 trilhão de comprimidos de aspirina foram tomados. Este era o novo modelo de alívio da dor. A dor existia em todos os lugares, e a dor sempre retornava. Dores de cabeça, dores nas costas, artrite, lesões, febre, cirurgias, articulações envelhecidas, noites sem dormir após inflamações. A necessidade era constante,
e os produtos eram fáceis de vender repetidas vezes. Aspirina, ibuprofeno, paracetamol, naproxeno e, mais tarde, analgésicos prescritos mais fortes tornaram-se parte da vida diária. Cada um podia ser fabricado, embalado, marcado, precificado, anunciado e vendido por meio de um sistema controlado. As empresas podiam construir lealdade em torno de um nome. Elas podiam proteger fórmulas. Elas podiam colocar frascos em cada farmácia, cada supermercado, cada armário de remédios caseiro. Mas sempre havia um preço escondido por trás da promessa de alívio. Medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno, podem causar úlceras estomacais e sangramento. O paracetamol pode danificar o fígado em altas doses. Os opioides, os analgésicos mais fortes, tornaram-se o centro de uma crise de dependência que ainda mata dezenas de milhares de americanos todos os anos. A medicina moderna tinha ferramentas poderosas, mas nenhuma delas era isenta de consequências. É isso que torna a história da alface selvagem tão estranha. O mundo continuou buscando um alívio da dor mais seguro e não viciante. O dinheiro fluiu para alternativas como óleo de CBD, cúrcuma e maconha medicinal. Pesquisadores, consumidores e empresas procuravam algo que pudesse acalmar a dor sem prender as pessoas na dependência. E, no entanto, uma planta lembrada por 2.500 anos como uma opção mais suave já havia sido empurrada para as margens. A alface selvagem não era perfeita. Não era tão forte quanto a morfina. Não era padronizada no sentido moderno, mas representava uma pergunta que a indústria tinha poucos motivos para fazer. O que acontece quando o alívio cresce livremente, não pode ser patenteado e não precisa de uma compra mensal? A resposta era desconfortável. Em um sistema construído em torno de produtos, uma planta que qualquer um podia colher era quase invisível. Parte 7. Redescoberta, mas não restaurada. Então, na década de 1970, a alface selvagem encontrou uma estranha segunda vida. Ela não retornou através de hospitais ou faculdades de medicina. Ela retornou através da contracultura. Jovens em busca de alternativas legais às substâncias controladas começaram a pesquisar em antigos livros de ervas e referências esquecidas. Lá, eles encontraram um nome que acompanhou a alface selvagem por séculos: ópio de alface. Alguns a preparavam em chás. Alguns fumavam as folhas secas. Alguns a misturavam com ervas, como erva do gato e damiana. Era fraca em comparação com a maconha, mas era legal, e a FDA nunca a havia classificado como uma substância controlada. Essa atenção trouxe a alface selvagem de volta à vista, não primeiramente como medicina oficial, mas como uma planta que se recusava a desaparecer completamente. Os pesquisadores acabaram olhando novamente. Em 2005, cientistas da Universidade do Arizona testaram a lactucina e a lactocopicrina, os compostos ativos encontrados na alface selvagem, em camundongos. Em doses de 30 miligramas por quilograma, eles produziram um alívio da dor comparável ao do ibuprofeno. Mais tarde, um estudo de 2021 ajudou a explicar o mecanismo de forma mais clara. A lactucina atua como um agonista do receptor de adenosina, acalmando os sinais nervosos sem acionar os receptores opioides. Isso é importante porque os receptores opioides estão ligados ao vício e à depressão respiratória. Os compostos da alface selvagem pareciam funcionar através de uma via diferente. Os mesmos compostos também foram observados por inibir a acetilcolinesterase, um alvo conectado a alguns medicamentos para Alzheimer. Isso não transformou a alface selvagem em uma cura milagrosa, mas fez com que a antiga rejeição parecesse simples demais. Isso não era apenas superstição. Havia compostos reais dentro da planta, e eles estavam fazendo coisas reais no corpo. Hoje, a alface selvagem retornou ao mercado de forma limitada. As pessoas podem comprar tinturas online, folhas secas em lojas de produtos naturais e cápsulas anunciadas como soníferos naturais. Os preços geralmente variam de os 15 aos 30 reais por frasco. Mas o mesmo problema permanece:
a qualidade varia enormemente. Não há supervisão consistente da FDA para esses produtos. Alguns contêm muito pouco lactucário. Outros podem estar rotulados incorretamente. Alguns são feitos de plantas aparentadas, como a alface espinhosa, embora o perfil químico possa diferir. O lactucário fresco funciona melhor quando colhido e preparado corretamente, mas o antigo conhecimento de como extraí-lo, secá-lo, preservá-lo e dosá-lo foi enfraquecido quando os farmacêuticos pararam de vendê-lo e os médicos pararam de ensiná-lo. Assim, a alface selvagem foi redescoberta, mas nunca foi totalmente restaurada. Ela voltou como um suplemento, uma curiosidade, um tópico de blog de sobrevivência, uma nota de fitoterapeuta e uma planta para pessoas dispostas a buscar fora do convencional. Ela retornou às margens do mercado, assim como cresce às margens das estradas. A questão agora não é se a alface selvagem ainda existe. Ela existe. A questão é se o conhecimento ao seu redor pode sobreviver em um mundo que só confia na medicina depois que ela se torna um produto. Parte 8. A planta que nunca partiu. A alface selvagem nunca desapareceu verdadeiramente do mundo. Ela apenas desapareceu dos lugares que decidem no que a maioria das pessoas é ensinada a confiar. Ela ainda cresce ao longo das estradas, da Califórnia a Massachusetts. Ela ainda aparece nas margens dos rios por toda a Europa. Ela ainda brota de terrenos baldios em lugares como Irã, Áustria, França, Alemanha e Escócia. Ela não precisa de permissão. Ela não precisa de publicidade. Ela não precisa de um rótulo na prateleira de uma farmácia para continuar crescendo. Para aqueles que sabem o que procurar, os sinais ainda estão lá. Um caule alto, às vezes marcado com manchas roxas. Folhas irregulares com pequenos espinhos ao longo da nervura central. Pequenas flores amarelas no topo, e quando o caule é cortado, a mesma seiva branca ainda escorre, assim como acontecia para os médicos antigos, cirurgiões da Guerra Civil, farmacêuticos e fitoterapeutas, antes que a medicina moderna seguisse em frente. O antigo conhecimento de colheita também sobrevive, mas principalmente nas margens. Alguns fitoterapeutas ainda o ensinam. Alguns coletores ainda a colhem. Algumas pequenas empresas ainda a vendem. O método não mudou muito em sua forma mais simples. Cortar os caules no final do verão, quando a seiva está espessa, coletar o látex e preservá-lo secando-o em uma resina marrom ou colocando-o em álcool como uma tintura. A extração fresca é importante porque os compostos ativos podem enfraquecer em preparações comerciais antigas. Mas o sistema convencional a ignora em grande parte. As faculdades de medicina não a ensinam. Os médicos não a prescrevem. As farmácias não a estocam. Os seguros não a cobrem. A alface selvagem continua sendo legal para cultivar, possuir e usar. Mas legalidade não é o mesmo que reconhecimento. Uma planta pode ser legal e ainda assim ser esquecida. E essa é a história mais profunda. A alface selvagem não é apenas sobre uma planta. É sobre o que acontece quando o conhecimento deixa de ser transmitido. É sobre um mundo onde a medicina é mais facilmente confiável quando vem com um nome de marca, uma patente, um frasco polido e uma campanha de marketing. É sobre a perda silenciosa da memória prática, o tipo de memória que antes passava de curandeiro para paciente, de avô para neto, do campo para a cozinha, da beira da estrada para o remédio. A indústria farmacêutica pode dizer que a alface selvagem não é confiável, não é padronizada e está desatualizada. A medicina moderna pode dizer que foi além dos extratos brutos de plantas para moléculas sintéticas precisas. Mas a história não é tão simples. Muitos medicamentos modernos ainda traçam suas origens em plantas. A morfina ainda vem das papoulas de ópio. A aspirina começou com a casca do salgueiro. A natureza nunca esteve fora da medicina. A natureza foi onde grande parte da medicina começou. A alface selvagem esperou por tudo isso. Por impérios antigos, hospitais de campo de batalha, prateleiras de farmácias, rejeição científica, mercados de analgésicos de bilhões de dólares e o esquecimento de gerações inteiras.
ela continuou crescendo à vista de todos. Talvez seja por isso que essa história importa. Porque às vezes o que desaparece não é a cura. Às vezes, o que desaparece é a memória de como encontrá-la. Se esta história abriu algo para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Cada curtida, cada comentário e cada compartilhamento ajuda a preservar o conhecimento que quase foi apagado. O próximo remédio esquecido já pode estar crescendo mais perto do que você imagina.